Galera, aparentemente uma cena vazada envolvendo as principais personagens de House of the Dragon deixaram os fãs malucos nos últimos dias. O burburinho nas redes foi tão alto que eu mesmo decidi trazer esse vazamento aqui pro canal e explicar, teorizar certinho afinal o que tá rolando aqui. Será que novamente os roteiristas de House of the Dragon estragaram tudo? Estamos nos preparando para uma terceira temporada cheia de mudanças. Bem, se você quer saber, já senta o seu dedo like aí embaixo e também confere a sua inscrição aqui no Voo do Dragão. Afinal, a gente tá fora da época de exibição da série e o YouTube acaba desinscrevendo muita gente aqui do canal, beleza? Combinado? Então bora pro vídeo. Antes de tudo, galera, enquanto eu editava esse vídeo aqui, isso é uma notícia bombástica que eu não poderia deixar de comentar aqui com vocês. A HBO praticamente confirmou a data de estreia da terceira e penúltima temporada de House of the Dragon. Durante uma entrevista sobre o Emmy Awards, o Casey Bloys, que é o chefão lá do HBO, ou seja, o manda-chuva da série, disse que a terceira season de House of the Dragon deve ir ao ar no próximo verão americano. Portanto, é muito provável que a temporada estreie lá no começo de junho ou julho do próximo ano, aí de 2026. Além disso, ele confirmou também que a série spin-off, O Cavaleiro dos Sete Reinos, que contará as aventuras de Duncan Egg e se passa aí uns 80 anos depois da Dança dos Dragões, vai estrear no mês de janeiro já desse próximo ano. Queria saber aí de vocês se vocês estão animados para essa história também, afinal é quase como se fosse um novo universo de personagens e tramas que podem render muitos vídeos aqui no Voo do Dragão. É claro, né? Só se vocês quiserem. Então, já comenta aí embaixo se vocês querem saber mais sobre essa série, que quem sabe eu já posso trazer alguns vídeos novos sobre os personagens e as histórias dela na próxima semana. Sobre House of the Dragon, a própria atriz que interpreta Alicent Hightower, a Olivia Cooke, comentou que as filmagens vão terminar agora no mês de outubro. Certamente, dessa forma então, eu apostaria que nós vamos ver um primeiro trailer ainda esse ano, provavelmente em dezembro, assim como aconteceu com as duas primeiras seasons da série, onde os primeiros teasers e trailers saíram no mês de dezembro também. Só lembrando que assim como a segunda temporada, a terceira temporada de House of the Dragon também vai ter 8 episódios e vai ser a penúltima da série, quase que confirmado. Ao que tudo indica, galera, a quarta temporada deve finalizar e é por isso que a terceira está sendo tão aguardada pelos fãs. E antes, galera, de falar de uma vez por todas sobre a polêmica cena vazada da terceira temporada envolvendo a Rhaenyra e a Alicent, comentar para vocês alguns pequenos grandes vazamentos que bombaram nos últimos dias aqui entre os fãs da série. Começando, galera, pela suposta grandiosa morte do Sir Criston Cole, que deve rolar na próxima season, de acordo com a conta House of the Dragons lá do X. Conforme foi informado para ele, foi gravada uma cena em campo aberto onde os soldados do Team Black, ou seja, os apoiadores da Rhaenyra Targaryen, marchavam gloriosos com a cabeça do Criston Cole gravada em uma estaca. É dito que provavelmente essa cena deve ir ao ar no 7º episódio, ou seja, no penúltimo episódio da temporada. Nós não sabemos ao certo como essa morte deve acontecer, mas tudo indica que esse momento vai ser bem diferente dos livros. Lá em Fogo e Sangue, galera, o Criston Cole parte de Harrenhal para o sul com os exércitos verdes. No entanto, ele acaba sofrendo uma encurralada dos negros do chamado Baile do Açougueiro, um conflito que ficou marcado pelo sangue, carnificina e por isso recebeu esse nome. Ele acaba então sendo morto por várias flechadas dos aliados da Rhaenyra, o que sinceramente aqui eu acho uma morte bem fraca. Eu, galera, não tenho nada contra o Criston Cole, mas vamos combinar aqui que eu acho que ele merece sim uma morte um pouco melhor e mais dolorosa, não é mesmo? Lá em Fogo e Sangue mesmo, ele tá longe de ter todo esse hate, pelo menos é a minha visão como leitor dos livros antes da série. Esse destaque junto com o hate do público que o Criston Cole ganhou, veio na minha visão com House of the Dragon, colocou ele muito mais exposto, principalmente do lado da Rhaenyra e da Alicent. Lá nos livros ele é quase que apagado, assim, vamos dizer. Então, lá sim, lá em Fogo e Sangue, eu acredito que faz sentido ele ter uma morte meio fraca assim. Fora que aquilo, o próprio George R. R. Martin gosta de fazer esse contraste, homenageando grandes cavaleiros com grandes títulos e cargos importantes com mortes medíocres e pequenas. Porém, eu não vou reclamar se ele for mordido por um dragão como a Syrax, por exemplo, e acabar falecendo por isso. Mas agora, partindo para o que realmente interessa, vamos falar agora da polêmica cena que vazou entre a Rhaenyra e a Alicent. Galera, a princípio, há alguns dias atrás, um membro da produção de House of the Dragon postou uma imagem, uma foto de uma gravação envolvendo essas duas personagens. A Rhaenyra, como podemos ver, já está lá na Fortaleza Vermelha, claramente no mesmo quarto que foi do rei Viserys do Aegon II, ambos reis de Westeros. E ali no fundo vemos a Alicent em pé, conversando com a rainha. Acontece, galera, que em Fogo e Sangue,
Como alguns de vocês já sabem, a Rhaenyra de fato acaba conseguindo conquistar a capital e tomar o Trono de Ferro junto do Daemon Targaryen, a Semente do Dragão. Muitos personagens acabam sendo julgados e executados, como é o caso do Otto Hightower, o próprio pai da Alicent. No entanto, a própria rainha Alicent é poupada pela sua enteada. Porém, ela tem os seus pés e mãos acorrentados lá na corte a mando da própria Rhaenyra, que a manteve viva em memória do seu pai Viserys, mas que não perdeu a oportunidade de humilhar e rebaixar a rival e inimiga. Esse ponto, galera, onde a Rhaenyra deixa sua madrasta viva é até bem questionável, visto que lá nos livros, pelo menos, ambas possuem ódio mortal uma pela outra. No entanto, é fato que aqui em Fogo e Sangue, Alicent viveu para ver a glória e até mesmo a queda da Rhaenyra, e passou a maior parte do tempo espraguejando e jogando pragas na sua rival. E é por isso que muitos fãs dos livros e da série mesmo acabaram surtando, visto que aqui nesse frame vazado, Alicent parece totalmente normal e livre, conversando com a Rhaenyra como amiga, fora que muita gente aí comentou que não aguentava mais ver as duas juntas. E bem, pessoal, não é querer ser advogado do diabo aqui, mas isso é totalmente normal e acontece nesse momento da história até mesmo lá em Fogo e Sangue. A Rhaenyra e a Alicent se encontraram algumas vezes no livro original, e a Alicent chega até mesmo a propor acordos para a rainha, negociando a divisão dos 7 reinos entre a Rhaenyra e o Aegon. Eu entendo que muitos de vocês aí não gostaram das cenas de encontro lá da temporada 2, e sendo bem sincero, nem eu mesmo gostei muito. Esses encontros que aconteceram entre a Rhaenyra e a Alicent lá na segunda temporada, de fato, não existiram nos livros, ou seja, é a invenção completa dos roteiristas da série. Portanto, não dá para negar. O contrário acontece quando a Rhaenyra toma a capital lá em Fogo e Sangue. Afinal, as duas personagens vão estar basicamente no mesmo ambiente. Isso, como eu disse, mesmo na história original. Eu acho que no final das contas, muita gente que viu o print da cena claramente não sabia disso. Então eu creio, galera, que não tem problema nenhuma em a gente ter cenas das duas personagens interagindo na terceira temporada. O problema, na minha visão, é que se forem cenas que distorçam a personalidade desses personagens e a própria essência deles. Claramente, ninguém mais aqui vai aguentar dezenas de cenas a Rhaenyra e da Alicent amigas tentando acabar com a guerra ou até mesmo entregando a cabeça dos seus filhos, como vimos na Season 2. Caso contrário, se forem cenas coerentes que enriqueçam a narrativa, certamente vamos ter ótimos momentos entre as duas. É o caso aí da Cersei e da Marjorie lá em Game of Thrones, ou até mesmo dela com a Lyanna Tyrell. Ambas eram rivais e inimigas declaradas, mas que nos renderam ótimas cenas de interação na série original. E muita gente aqui se engana quando diz que a Alicent Hightower foi colocada nas masmorras lá em Porto Real, quando a Rhaenyra tomou a capital. Diferente do que eu vi muitos fãs dizendo, não é falado ou citado em nenhum momento lá no livro de Fogo e Sangue que a Rhaenyra prendeu a sua madrasta. Apenas é falado, como eu disse, que ela foi acorrentada. E sim, ali no print vazado, a Alicent não está acorrentada de fato, mas conforme a gente viu na Season 2, pelo relacionamento dessas duas, é algo que nem eu mesmo esperava. O que deixou muitos fãs irritados dessa cena, além do que eu já falei aqui, foi o fato da Alicent parecer que está sorrindo pra Rhaenyra como se ela estivesse se divertindo com a amiga. Pelo menos vi muita gente comentando isso. E galera, me desculpem, mas pra mim isso é uma total viagem. Pra começar, esse print tem uma resolução péssima e eu mal consigo enxergar os olhos direito da Alicent ali. Ela pode claramente estar gesticulando ou fazendo uma expressão de desprezo que poderíamos interpretar como um sorriso ou qualquer coisa do tipo. Fora que, né, quem sabe essa não é uma imagem tirada em um intervalo de gravações, um momento que nem sequer mesmo pode ir ao ar. No final das contas, nada impede de que a Rhaenyra faça uma tomada de Porto Real gloriosa, assim como a gente viu lá nos livros, e até mesmo aprisione a Alicent lá no começo, visto que essa cena pode ser de qualquer episódio, não necessariamente, galera, é do começo da temporada. E é muito possível, pelo menos na minha visão, que a Rhaenyra fique decepcionada pela Alicent não entregar o Aegon II, assim como ela prometeu. Dessa forma, ela pode entender que a madrasta é sim uma traidora, e isso pode deixar a relação das duas ainda mais dramática. Lembrando que no final da temporada 2, Alicent prometeu entregar a cabeça do Aegon II e a cidade para quando a Rhaenyra chegasse lá em Porto Real. No entanto, como vimos, o Aegon fugiu com Arya Strong e saiu da capital muito antes. São muitas possibilidades, então por mais que a série tenha nos entregado momentos assim que não são tão bons referente às duas, acho que não vale a pena a gente ficar aqui jogando ódio e hate em algo que a gente não viu ainda. Eu mesmo aqui tenho várias críticas sobre House of the Dragon, no entanto, eu vejo muita gente critica a série antes mesmo de entender e até mesmo assistir o que vai rolar. Antes mesmo da segunda temporada ao ar, teve um vazamento bem pequeno onde o Larry dizia lá pro Aegon que ele sobreviveu às cinzas, né? Essa cena claramente foi ao ar logo depois da batalha de Pouso das Gralhas, e essa fala tá lá na série até hoje. No entanto, quando esse vazamento rolou, boa parte do fandom enterrou a série com hate, dizendo que os roteiristas estavam torcendo a favor do Aegon e dos verdes. E olhem só,
não foi nada demais. Além disso, galera, eu gostaria de comentar esse segundo frame vazado, onde a gente vê a Rhaenyra assustada, em spam, sentada na cadeira, a princípio logo depois de falar com a Alicent. Apesar dessa cena não revelar muito pra gente, a gente consegue ver com bastante clareza um novo figurino da Rhaenyra pra terceira temporada. E eu gostei bastante dele, parece algo bem pesado e dramático, diferente dos figurinos da temporada 2, que foram mais coloridos, vermelhos, digamos assim. Aqui ela está de preto e com o que parece ser uma corrente ali no peito, lembrando bastante até os figurinos lá da Cersei de Game of Thrones. Bem, galera, eu quero que essa conversa agora continue nos comentários e digam aí o que vocês acham de tudo isso. Que a gente vai ter sim uma terceira temporada boa, ou será que os roteiristas de House of the Dragon estão preparados para estragar mais um pouco da nossa história? Bem, por hoje era isso. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e a sua inscrição aqui no Voo do Dragão. Por hoje era isso. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!